Boa tarde, pessoal. Como o Felipe falou, sou o Dr. Felipe, sou gerente médico aqui da BMPC, sou aí o responsável, basicamente, por toda a área médica atualmente aqui da empresa. E hoje a gente vai falar um pouquinho um tema que está sempre muito em voga, né, que é o enquadramento das pessoas com deficiência, né? A gente sabe que isso envolve questão de legislação, multas, enfim. Então, a gente vira e mexe, praticamente diariamente a gente é acionado por algum representante de empresa para tirar dúvida, para avaliação de laudo, para, enfim, dúvidas de maneira geral. Então, aqui não é, na verdade, a gente vai usar os slides mais para a gente ter um norte, mas a ideia não é ficar algo muito expositivo, a ideia nem é ensiná-los a fazer enquadramento, até porque isso demanda conhecimento técnico, enfim, conhecimento médico. Não é nem essa a ideia do nosso encontro. É basicamente falar o que está escrito ali na capa, o que o RH precisa saber para evitar alguns erros no enquadramento, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês perguntam aí no chat, e a gente vai tendo essa interação. Bom, aí é só um breve resumo. Como eu disse, sou médico do trabalho, sou especialista em saúde ocupacional. Eu, junto com a equipe médica, a gente faz todas as análises dos enquadramentos e a gente faz aí esse suporte às empresas e processos de conformidade trabalhistas e nas auditorias. Qual que são as dúvidas mais frequentes, né, basicamente das empresas? O colaborador enquadrado com PCD, quais são os diagnósticos que não caracterizam a deficiência? As empresas não sabem se o colaborador que já está dentro da empresa pode ser enquadrado na cota, e se as documentações que a empresa tem são as adequadas e suficientes para eventuais auditorias, tá? Essas questões são muito frequentes aqui com a gente. Hoje, se a gente parasse para pensar sobre tudo isso que a gente está conversando, a empresa de vocês, ela saberia saber realmente quem ela pode enquadrar na cota? Saberia dizer se qualquer CID e se somente o CID permite o enquadramento? O que o auditor do trabalho geralmente avalia quando tem essas auditorias? E se só um laudo médico externo ele é o suficiente para esses enquadramentos? Essas são algumas perguntas que têm que ficar no ar e são perguntas que vão nortear nosso papo e que tem que estar muito bem esclarecida no dia a dia de vocês aí que fazem esse tipo de trabalho. Alguns exemplos aí que a gente pega bastante de enquadramento. Vamos lá. Hérnia de disco, por exemplo. Hérnia de disco é um exemplo que vira e mexe, a gente pega laudo por aqui, e a hérnia de disco, ela nem sempre caracteriza deficiência, tá? Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas para que haja deficiência caracterizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é necessário que tenha uma perda funcional grave e permanente. Então, a hérnia de disco, na maioria das vezes, ela é tratável, seja com tratamento conservador, fisioterapia, medicação, ou através de cirurgia. Então, a maioria das vezes, para o Ministério do Trabalho e Emprego, as hérnias de disco, elas não enquadram porque é algo tratável. Aí, muitas vezes, as empresas falam, mas o funcionário não quer operar, tem medo de operar. Isso é uma outra questão, né? Isso é uma questão do funcionário, com a saúde dele. Mas é algo que tem tratamento. Então, muitas vezes, isso não entra como um problema funcional totalmente limitante, grave e permanente, que é o mais importante de tudo. A perda auditiva unilateral, que é algo relativamente frequente, entrou aí no rol de deficiências em dezembro de 2023. Então, isso é uma coisa que muitas empresas, eu sempre oriento a pesquisar isso internamente. Muitas vezes o funcionário, quando entrou
Isso não era caracterizado como deficiência, e hoje é caracterizado. Então, não é qualquer perda auditiva, né, unilateral, mas é algo interessante de pesquisar internamente. A visão monocular, ela é já reconhecida, já é bem caracterizada como deficiência. De qualquer forma, cada caso aí exige uma análise individual. O que é muito comum da gente ter de erros aí nessa caracterização? Primeiro, considerar só o CID. CID não faz caracterização PCD. Então, a gente recebe muito laudo do especialista, e às vezes os especialistas não têm esse know-how de caracterização, etc., até porque não faz parte do escopo do trabalho deles. E eles colocam lá, paciente falando de tal, portador da doença tal, CID tal, é deficiente. Isso para o Ministério do Trabalho, numa auditoria, esse relatório, ele não serve. Por quê? Porque só o CID, ele não é o suficiente para que a gente faça esse enquadramento. Então, precisa ter um laudo descrevendo as limitações, e, de novo, essas limitações precisam ser graves e definitivas. A gente não pode aceitar qualquer laudo de médico externo. Então, um exemplo, a gente não pode aceitar um laudo de deficiência visual de um médico que não seja oftalmologista. Então, tem algumas nuances que a gente precisa avaliar na hora do enquadramento, tá? Então, não é qualquer laudo de qualquer médico externo que a gente pode aceitar. De novo, é o que eu estou batendo na tecla, e é isso que, se eu pudesse escolher uma coisa desse bate-papo que ficasse muito claro na cabeça de vocês, não avaliar o impacto funcional. Então, precisa ter no laudo o que isso impacta na vida funcional do paciente. Às vezes o laudo não vem e a gente vai solicitar, não tem jeito, precisa que esteja escrito. A falta de documentação técnica e adequada, e também uma coisa bem importante, uma ausência de um registro formal desse enquadramento, e também, muito importante, precisa ter o consentimento do trabalhador. Não dá para a empresa simplesmente colocar o funcionário como PCD sem pedir a anuência dele, né? E acontece algumas das vezes, né? Acho que algumas das vezes vem alguns questionamentos, e aí talvez fosse legal, doutor, trazer essa questão. Isso pode ser abordado no dia a dia ou não com o funcionário, quando a empresa entende que acha que dá, mas não tem certeza. Como seria essa abordagem com o colaborador? Assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque é um tema sensível, né? E muitas vezes o funcionário, ele se sente exposto, né? Por conta dessa abordagem, né? Mas tem formas de fazer, né? Então, assim, procurar geralmente algum colega mais próximo, ver se ele toparia, né, passar por essa análise, fazer uma campanha interna de que o próprio trabalhador procurasse a empresa para talvez ser enquadrado, mostrando o quanto isso é importante para a empresa. Tem algumas formas de fazer isso que não você chamar uma pessoa e botar dentro de uma sala e perguntar sobre possíveis deficiências. Então, indo pelas beiradas, né? Fazer uma campanha, orientar o quanto é importante. Então, tem algumas formas que talvez seja mais seguro, né? Hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado como que a gente aborda determinados assuntos. Muito bem falado. E como que a gente realiza esse enquadramento de uma forma que seja segura para a empresa? Primeiro, a gente precisa analisar a documentação médica, que aí entra muito aqui o nosso trabalho do grupo BMPC. Vocês mandam um relatório para a gente avalia esse relatório, vê se ele é suficiente. Não sendo suficiente, a gente vai falar, olha, não é suficiente, precisa disso, disso e disso. E aí também a gente já entra no item 2 e 3, né? Porque muitas vezes o laudo não vem com essa limitação funcional, como eu falei. Ou muitas vezes a gente de cara já consegue ver que não enquadra, né? Então, algumas coisas de fato, por exemplo, uma audiometria que vem para a gente avaliar. A gente ali já consegue ver se ele é deficiente auditivo ou não. Então, a gente consegue dar um retorno mais rápido, né? Mais de fato ali, mais certeiro. De novo, o consentimento do trabalhador é muito importante. O registro técnico no prontuário, então, por isso que todo enquadramento,
precisa de uma consulta médica. Então, assim, mas eu sei que ele é deficiente, porque ele já foi deficiente em outra empresa. Não tem como fazer o laudo sem ele ir até aí? Não, porque ele precisa ter o registro técnico no prontuário, precisa ser feita a consulta, precisa ser preenchido o laudo do Ministério do Trabalho. Então, todo enquadramento, obrigatoriamente, vai gerar uma consulta médica, tá? E deixar, geralmente, esses documentos já bem preparados para questões de auditoria. Bom, e aí, assim, a gente sabe que a grande ideia do enquadramento é com que a gente consiga pegar aí esses pacientes portadores de necessidades especiais e colocá-los dentro do mercado de trabalho, etc. Porém, a gente também sabe que as empresas têm questões legais e que, se não cumpridas, também podem gerar ônus para a empresa, né? Um ônus financeiro. Então, a gente tem aí mais ou menos essa conta, tá? A multa gira em torno do número de vagas de PCD não preenchidas. Então, por exemplo, a empresa precisaria aí de 2, 3 funcionários PCD, vezes o valor mínimo legal. Então, de 0 a 20% para as empresas com até 200 empregados, de 20% a 30%, com até 500 funcionários, de 30% a 40% para as empresas até 1.000 empregados e de 40% a 50% para empresas com mais de 1.000 funcionários, tá? Essa multa, ela pode chegar até 320, 300 mil reais aí, de acordo com o número de funcionários, com o número de PCDs que faltam. Para vocês terem uma noção, eu não vou destrinchar isso aqui porque nem acho que seja o momento, mas empresas acima de 1.000 funcionários, elas precisam de 5% de funcionários PCDs. Então, se a gente estiver dizendo aqui uma empresa grande, de 50 mil funcionários, por exemplo, 40 mil funcionários, eles têm que dar um jeito de 5% desses 50 mil funcionários serem portadores de necessidades especiais. Então, nem sempre isso é uma tarefa fácil, tá? Muito pelo contrário, a maioria das vezes é uma tarefa bem, bem difícil, tá? Lembrando aqui que hoje a gente já tem algumas empresas onde o doutor criou um processo cultural, né? Ali, tanto no início da admissão, quanto ao longo da jornada do colaborador, para que toda empresa, o RH, consiga entender ali se de repente aquela pessoa ele é ou não um PCD, para se isso virar cultural ali dentro, com que as pessoas até se sintam confortáveis em se declarar dependentes, né? Então, hoje já tem muitas empresas que você botou isso numa esteira, né? E funciona super bem, até no ciclo da admissão ali, no admissional, já começa a rodar de uma forma com que eles ainda não têm o número necessário por lei, mas pela cultura eles já estão cumprindo porque eles estão crescendo. Então, antes de chegar lá, eles já começaram a criar cultura. Temos algumas empresas que estão batendo ali 70, 80 vidas e o doutor já está fazendo um trabalho para que culturalmente a gente consiga chegar ali. E até indo nesse sentido, tá, pessoal? A gente aqui dentro da BMPC, a gente tem um documento que a gente envia para todos os nossos credenciados, perdão, com a orientação de busca ativa para pacientes portadores de deficiência, tá? Então, é um documento que eu mesmo fiz, eu mesmo assinei, que a gente dispara para todos os credenciados para que seja feita a busca ativa de forma organizada para funcionários que estão fazendo o periódico e o admissional, para que a gente seja avisado caso tenha algum caso de PCD que a empresa muitas vezes não sabe, ou o funcionário não se declara por algum medo, alguma coisa do gênero, tá? Mesmo assim, a gente sabe que às vezes é complicado, o funcionário tem medo de falar, tem medo de ser ali taxado, enfim, isso não tem muito que a gente possa fazer, né? Isso é uma questão cultural, não da empresa, mas do país. Mas a gente tem todo um escopo de trabalho que a gente trabalha tanto dentro do nosso ambulatório aqui, quanto dos nossos credenciados. Então, a gente tem tudo isso
muito azeitado, mas a gente sabe que é uma tarefa árdua, muitas vezes, conseguir esse número de funcionários PCD para algumas empresas. Bom, pessoal, como eu falei, não é a ideia ensinar ninguém a fazer o enquadramento, era só dar uma pincelada com coisas importantes, que são coisas que, de fato, eu acho tem muita recorrência de dúvida. Eu acho que agora a gente pode mais conversar, o que eu souber, contem comigo, o que eu não souber, eu não tenho nenhum problema em falar que eu não sei e que vou pesquisar e dou o retorno depois. Então, acho que a gente pode aprender junto aqui nesse momento, então vocês fiquem à vontade para a gente bater um papo agora. Estou vendo que tem bastante gente aí que eu conheço, o Elvis, a Alessandra, algumas pessoas aí que eu já conheço. Doutor, acho que uma das questões que a gente passou rapidinho é a quantidade mínima de funcionários que uma empresa tem que ter para que ela precise ali do primeiro PCD. E hoje o trabalho da BMPC, como está sendo feito? O que é cobrado, o que está dentro do pacote ali, junto com o pacote BMPC, né? Então, até onde tem todo o suporte da BMPC, o que precisa após. Então, acho que é importante a gente trazer essas informações. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, né, a partir de 100 vidas, a empresa ela já 2% desse número de trabalhadores precisa fazer parte da cota PCD. E aí isso vai aumentando, né, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e, como eu disse anteriormente, acima de 1.001, 5%. Tá? Então, de maneira geral, é assim que funciona os PCDs, né, a porcentagem da cota. Então, acima de 100, todas as empresas que tiverem no CNPJ, acima de 100, não que tenham vários CNPJs, né? Então, se você tem vários CNPJs, ele não vai gerar, a não ser que seja grupo, ele não vai gerar uma somatória. Exatamente. E aí já entra como 2% do número de funcionários. O que a gente faz aqui na BMPC, né? Primeiro, o que eu sempre solicito é que todos os laudos sejam enviados para mim e para a minha equipe, para que a gente possa avaliar antes de mandar um funcionário para ser avaliado. Por quê? Digamos que, como eu disse, alguém que a gente tem certeza que não enquadra. A empresa não perde tempo, o funcionário não perde tempo de ir lá, se deslocar, ter uma negativa ali diante do médico. Então, essa primeira peneira, ela é muito importante, porque a gente, primeiro, já tira ali quem realmente não dá aquela ajustada em quem a gente acha que provavelmente mas o laudo está muito, muito ruim, né, faltando muita informação. Então, posso dar alguns exemplos. Então, funcionário com perda de movimentação do corpo do lado esquerdo. O laudo não pode estar lá, paciente com hemiparesia do lado esquerdo, enquadra como deficiente. O laudo não pode estar escrito assim, do especialista, né, neurologista, geralmente. Ele precisa, de novo, ter o que ele não consegue fazer, a perda da função, o que aconteceu, o grau de força, né? Então, tudo isso precisa constar no laudo. Então, muitas vezes, a empresa manda o laudo, e aí eu falo, o laudo não pode estar só desse jeito. Precisa constar isso, isso e isso. Então, a gente faz primeiro essa peneira, orienta a empresa que o laudo melhore aqui, está faltando aquilo, está faltando isso, para que quando ele venha já passar em consulta conosco, ou aqui, ou no credenciado, o laudo já esteja totalmente certo, correto, sem nenhuma ausência de informação, para ser o mais assertivo possível. Mesmo assim, tem alguns casos que somente através de uma consulta presencial a gente consegue definir ou não esse enquadramento. Isso não tem o que fazer, né? Então, uma avaliação de força motora, muitas vezes a gente só consegue saber através do exame físico. Então, aí não tem muito para onde correr. Mas, em regra, seria, as empresas nos enviaram o laudo, você vai fazer uma avaliação daquele laudo, entender primeiramente se está certo,
Se ele tiver minimamente certo, a gente vai fazer o encaminhamento para a consulta com o médico do trabalho. Isso, exatamente. Após a consulta do médico do trabalho, a gente faz envio das informações para o enquadramento. Isso, exatamente. Ele já sai da consulta com toda a documentação, né? O laudo, enfim, tudo certinho. Tá. Uma outra pergunta que já vieram me perguntar é se o PCD, ele é PCD para a empresa inteira ou ele é um PCD para o local de trabalho. Então, por exemplo, alguém que tem uma perda parcial de surdez. Essa pessoa ela é só PCD para um setor, um cargo, por exemplo, de motorista, ou não? Ele vai entrar na cota como PCD para se ele for assistente auxiliar geral da empresa. Não, ele é PCD para a empresa como um todo. Para a empresa como um todo. Temos aqui uma pergunta com a lei recente. Como ficou o enquadramento da perda auditiva unilateral? A perda auditiva unilateral, como eu disse, ela entrou recentemente, né, na lei de cotas, e aí, anteriormente, ela tinha que ser acima de 95 em algumas frequências, né? Hoje teve uma alteração recente, se não me engano, acho que em dezembro ou novembro agora, que agora somente a média aritmética das frequências acima de 95 dB já é o suficiente para fazer o enquadramento. Porém, veja, que diferente do enquadramento bilateral, que é acima de 41 decibéis, ou seja, muito menor, né? Na deficiência unilateral, precisa ser acima de 95 decibéis. Então, é uma perda, o sujeito ele é praticamente surdo, né? Assim, não dá para ele ter uma deficiência leve, auditiva ou moderada unilateral para ser enquadrado. Ele precisa ter uma baita de uma deficiência unilateral para ser caracterizado como PCD. Então, ele entra, hoje em dia, faz parte da cota, mas não é qualquer perda unilateral. A perda precisa ser bem importante, bem profunda. O Elvis mandou, funcionário com obesidade mórbida severa, grau 3, IMC 40 ou mais, posso enquadrar como PCD? Não, porque a gente não tem isso descrito no Manual do Ministério do Trabalho e Emprego. Né? De novo, a gente tem que sempre pensar, e aí, de novo, é o que eu quero deixar de recado, né? Se eu pudesse deixar um recado, é esse. O que enquadra? Em teoria, se a gente for ver da parte médica, tudo pode enquadrar, absolutamente tudo. Todos os CIDs, todas as doenças, tudo. O que precisa haver? Uma perda de funcionabilidade grave e que seja permanente, né? Então, não uma hérnia de disco, mas é gravíssima, o sujeito não sai da cama. Tudo bem, mas ele já fez todos os tratamentos que existiam para poder reverter essa condição? Não fez. Então, ele não é deficiente, de novo, gente, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. DETRAN, outra legislação, eu estou falando só do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, no caso que o Elvis escreveu, ele é obeso, enfim, deve ter uma série de dificuldades, porém, ele é algo reversível, né? Algo que ele consegue melhorar. Na teoria, a gente deveria pensar sempre, então, em doenças irreversíveis. Sempre irreversível. Para essa legislação, sempre irreversível. Joia. Existe ex-PCD? Não, porque é irreversível. Então, é sempre pensar que nunca dá para voltar atrás, né? Acho que talvez seja uma métrica muito boa das pessoas pensarem. O que dá, por exemplo, às vezes, o paciente é PCD auditivo, aí ele usa o aparelho. Aí fala, mas ele usa o aparelho, então ele ouve normal. Não, ele ouve normal só por causa do aparelho, mas ele continua sendo PCD auditivo. A gente tem aqui, esse serviço é pago na BNPC, toda essa avaliação? Não, faz parte do serviço da BNPC como um todo e da área médica, do que a gente faz. Então, toda a primeira avaliação sua e a avaliação, seja aqui ou no credenciado, ela é um serviço gratuito. Sim. Joia. Mas temos que ter um laudo do especialista vindo para nós. Exato. E aí seria uma questão assistencial. Isso, é a parte.
Qual a diferença entre laudo para fins de PCD na empresa e o laudo utilizado para benefícios no Detran? Exemplo, isenção, CNH especial. É um laudo diferente, tá? Se vocês pegarem os dois laudos e colocarem um do lado do outro, são perguntas diferentes. Como eu disse, a legislação, tanto que tem duas especialidades médicas diferentes. Então, eu posso ser especialista em medicina do tráfico, que vai fazer essa parte do Detran, que é aquele médico que todo mundo passa lá para renovar a carta, etc. E a medicina do trabalho, que geralmente é quem fica com essa parte do enquadramento, de deficiências, etc. Por quê? Porque são legislações diferentes. Então, o laudo de preenchimento, a forma de pensar, são totalmente diferentes. Como eu disse, o Detran, ele não necessariamente precisa ser uma deficiência permanente, né? Eles entendem que um sujeito que tem uma hernia de disco grave, ele precisa, por exemplo, de um carro manual, de um carro automático. Então, em teoria, ele enquadraria ali para aquela questão. O paciente que tem uma hernia de disco, que é tratável, para o Ministério do Trabalho e Emprego, não enquadraria. Então, assim, o laudo é diferente, a avaliação é diferente, inclusive, de novo, existem até especialidades médicas diferentes para isso. Existiria algum benefício para o funcionário em ele ser enquadrado no PCD? Algo que o RH, por exemplo, pudesse colocar culturalmente para que as pessoas se sentissem encorajadas a quererem se voluntariar a ser PCD? Assim, de novo, né, dentro da empresa, eu acho que, não sei se benefícios financeiros, enfim, alguma coisa assim do gênero, é o caso, eu pelo menos nunca vi, tá? Se alguém viu, pode me falar, porque eu desconheço. Mas, quem é enquadrado como PCD, em teoria, as empresas, e aí todo mundo que é de RH aí pode dizer, pode confirmar o que eu estou dizendo, geralmente os RH são desesperados para contratar PCD. Então, geralmente emprego não falta, né? O paciente que é portador de deficiência pelo Ministério do Trabalho, ele escolhe onde trabalhar, geralmente, né? Porque as empresas precisam por conta da lei, por conta dessa questão das cotas, né? Que é obrigatório. Então, assim, acho que tem as vantagens de maneira geral, né? É difícil a gente falar, eu como médico até me sou mal, falar que alguém tem uma deficiência que gera tanto problema, né? Tanta dificuldade que tem algumas coisas boas, mas tem algumas coisas da vida, né? Assim, de ter algumas facilidades decorrentes daquela deficiência, mas dentro da empresa eu particularmente nunca vi. Deformidade estética pode ser considerada deficiência? Em qual contexto isso se aplica? Pode, não são todas, né? Mas geralmente algumas deformidades, principalmente relacionadas à parte da mandíbula, de face, grandes queimados, assim, algo que que você olhe assim e gere bastante uma estranheza muito grande. Geralmente, esses casos vão para análise, tá? Então, não é qualquer deficiência estética que a gente enquadra, mas esses quadros mais graves, mais gritantes, o Ministério do Trabalho, ele pontua, sim. Ótimo. Existe um exemplo desse laudo. Exemplo, tem um PCD de baixa mobilidade em um dos braços. Há uma orientação que podemos buscar esse documento? Então, alguém que tem baixa mobilidade em um dos braços, qual a orientação que a gente poderia dar para o funcionário ir atrás do laudo, para que depois ele viesse para a gente? Assim, primeiro, né, sempre procurar um médico especialista naquilo que possivelmente ele tem de deficiência. Então, aparentemente é membro superior, né, um braço. Então, talvez um ortopedista, um fisiatra, alguém que tenha conhecimento dessa área, né? E aí, assim, e pegar um laudo robusto, né? Isso eu sempre oriento todos os RHs, orientar o funcionário a pegar um laudo robusto, porque senão vai, volta. Vou escrever de novo. Funcionário com dificuldade de mexer o braço, CID M12. Para mim, não fala nada. Para mim, não serve para nada. Então, pegar um laudo robusto com o médico
E aí, através desse laudo, nesse caso, muito provavelmente, a gente ia precisar de uma análise pessoal, né, presencial, para ver se enquadra ou não. Então, esse é um bom exemplo de que ele pegaria um laudo com um especialista, através desse laudo do especialista a gente olharia, ó, vale a pena vir aqui passar em consulta, e aí depois, no final da consulta, a gente saberia se enquadra ou não. Não existe, então, nenhum enquadramento na teoria pré-feito pelo um especialista que passe direto sem uma consulta com o médico do trabalho. Não, porque precisa do preenchimento do laudo caracterizador, que é um documento de preenchimento do médico do trabalho. Funcionário com cirurgia bariátrica que desenvolveu anemia pode ser considerado como PCD? Depende da cronicidade da anemia, depende do que ele já fez de tratamento, depende do quanto isso interfere na vida diária dele. Você veja que não é complexo, né? De novo, uma anemia, uma hemoglobina normal é acima de 12, 13. Se o sujeito tem uma hemoglobina, por exemplo, que não sobe de 7, talvez ele possa ser enquadrado, porque uma hemoglobina que não sobe acima de 7 gera muita dificuldade. O paciente tem fraqueza, muito problema para a qualidade de vida diária, né? Agora, não, o paciente fez uma cirurgia bariátrica e ele tem uma hemoglobina de 11. Não sobe de 11, sempre 11. Dificilmente ele vai ter algum comprometimento de vida grave, né? Lembrando, gente, tem que ser um comprometimento grave e para sempre. Dificilmente ele vai ter. Então, esse é um exemplo também que é uma análise que vai da parte médica. Olhar exame, conversar com o paciente, ver o que ele tem de dificuldade. Também é um exemplo bem específico. Quem é que no final do final vai liberar ou não o funcionário para ser PCD? Lá do outro lado, quem é a pessoa? É um médico também que vai fazer essa avaliação e essa liberação? Não, quando você encaminhar ele, necessariamente vai ter um médico, e aí ele é um médico especialista ou ele é um médico do trabalho? Não, ele é o médico do trabalho. Quem define que o paciente é PCD ou não é sempre o médico do trabalho. Mas lá no Ministério também, quando ele for... Ah, sim. Tem uma avaliação do auditor, tem um auditor que faz toda essa... O auditor geralmente não é médico, tá? Até onde eu sei, ele só segue ali alguns checklists, mas eu não sei se o auditor é médico, eu acho que não. Tem algum tempo médio, hoje, após a gente fazer um enquadramento nosso ali da BNPC e enviar, em que a pessoa recebe o ok de que ele é ou não um PCD? Olha, aí vai depender muito de onde ele está, né? Assim, se a consulta é aqui dentro da BNPC, a gente, assim, que aí, aqui eu prefiro fazer de que forma? Os nossos médicos avaliam e todos os laudos sobem para a minha análise, né? Tanto eu quanto a minha equipe, a gente avalia, o médico avalia e a gente avalia o laudo que o médico fez, para a gente não ter nenhuma ponta solta. Então, assim, geralmente em 1 ou 2 dias a empresa fica sabendo se houve ou não um enquadramento. Antigamente, essa resposta era na hora. Você enquadra, você não enquadra, na hora para o próprio paciente, eu digo, né? Mas ficavam algumas... Assim, essa lei de cotas, ela muda muito, né? Então, agora entrou fibromialgia, cada hora muda, é muito mutável. E muitas vezes alguns médicos não conseguiam acompanhar a velocidade dessas mudanças, né? E assim, eu nem julgo, porque de fato é muita coisa. Então, como eu estou aqui mais na parte da gestão, eu preferi, antes de dar um retorno final para a empresa, sem passar por mim. Então, o médico avalia e a gente dá o retorno para a empresa em 1 ou 2 dias. Isso dentro da BNPC, dentro do nosso ambulatório. Quando vai para o credenciado, aí a gente tem que ter um tempinho maior para a gente receber esse feedback. Ali, acredito que no SLA de 7 dias a gente já com tem certeza. Uma resposta. Com certeza. Em uma situação que a BNPC identifique um funcionário já contratado que se tornou PCD, a BNPC pode indicar para a empresa
não acho viável o RH abordar o funcionário evitando qualquer constrangimento, até que para a empresa adeque qualquer situação na estrutura possibilite de melhoria. Acho que o que ela está querendo dizer é que se a BNPC pode ou não abordar esse funcionário, né? Então, por exemplo, uma audiometria que venha totalmente alterada. Ali, talvez acho que o que a Alessandra está querendo dizer seria no periódico, né? Então, fez o periódico e teve uma grande alteração. Tá, a gente já faz isso, tá, Alessandra? Então, assim, todos os exames, eles são auditados, todos, sem exceção, e os que têm alteração, eles passam por uma segunda auditoria, tá? Nessa segunda auditoria, que aí vai para a equipe médica, e a gente olha, e a gente identifica ativamente, ó, esse aqui pode ser enquadrado, esse não pode, opa, essa audiometria, ela é enquadrada, não é enquadrada. Então, a gente faz isso ativamente nos periódicos, tá? E até nos admissionais também, mas falando especificamente dos periódicos. E aí, o que a gente faz? A partir daí, começa um fluxo, né? Então, primeiro de tudo, a gente pergunta para os enfermeiros, esse funcionário, ele já está enquadrado? E muitas vezes ele já está enquadrado. E a gente, quando vê o exame alterado, a gente não sabe. Aí a gente olha, não, ele já está enquadrado. Não, então tá bom. Aí eles falam, não, doutor, ele não está enquadrado. O que a gente faz? A gente entra em contato com o funcionário, falando, olha, você pode ser enquadrado como um PCD, se você puder, se você quiser. Então, a gente sempre fala com o trabalhador sobre essa possibilidade, tá? Até porque o exame é dele, então a gente precisa conversar com ele primeiro sobre a alteração do exame. Existe alguma validade desse atestado, seja da forma quando ele foi até a data da entrada? Existe alguma questão dessa? Validade não tem, tá? Agora, o que a gente geralmente recomenda é o seguinte, como eu disse, né? Geralmente, esses funcionários que já estão enquadrados, eles já têm uma deficiência que é permanente, né? Então, muita coisa não muda, assim, ele não deixa de ser PCD. Só que muitas vezes isso se agrava, e aí é sempre bom ter algo mais atual. Assim, mas é 2 anos o relatório. Tudo bem, mas tem, por exemplo, funcionário que já está enquadrado faz 10 anos, 15 anos. Então, eu acho que aí, nesses casos, é válido, tá? Não porque vai desenquadrar, não por isso, mas é porque é bom você ter um relatório mais atual das condições mais atuais de saúde. Aí eu acho que vale a pena, sim, a gente refazer o laudo do especialista. Eu acho que nesses casos é importante, mas não é obrigatório. Doutora, recebi uma mensagem aqui dos universitários que talvez a gente se colocou mal em relação à cobrança, né? A cobrança, ela não é feita no pré-laudo. Isso é a sua parte. A consulta, sim, ela é cobrada. Porque é uma consulta à parte, né? De avaliação, não entra como exame da NR7. Acho que é isso que eles confundiram, né? Ou a gente se fez entender mal. A gente não é uma consulta forma com que a gente colocou. Não faz parte do periódico, admissional, retorno ao trabalho, demissional, não faz parte da NR7. Então, a avaliação ela é cobrada à parte. Sim. Então, para que fique bem claro, toda a parte de gestão nossa e consultoria da nossa parte não é cobrado. Então, o doutor recebe todos os laudos, vai fazer essa avaliação, vai conversar com o RH, com o médico, com o representante da empresa, e tudo isso está dentro do pacote BNPC. A consulta para que ele receba ali o atestado realmente de PCD, existe a cobrança, até porque pode ser que dê, pode ser que não dê, certo? Para que agradeço aos universitários que estão acompanhando. A fibromialgia é enquadrável? Agora tá? É enquadrado desde janeiro. Agora, só uma questão, tá? Primeiro que isso é bem recente, tá, pessoal? Então, talvez o que eu esteja falando aqui, né, envelheça mal, mas como é algo recente, como eu disse, da perda unilateral, mudou. Antigamente, em 2023, dezembro de 2023, era de um jeito, hoje é de outro jeito, que a gente avalia. Enfim, é algo que pode ser que mude. Hoje,
o que a gente precisa? De um laudo multiprofissional, tá? Então, não adianta, por exemplo, uma paciente ou um paciente fibromialgico dar um relatório do reumato, né, que é geralmente quem acompanha, escrito lá que ela tem fibromialgia, não sei o quê, bababá, enquadra como deficiente. Não, porque tem pacientes com fibromialgia que vivem absolutamente normais, né? Sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de problema, totalmente controlados, compensados. Então, esse funcionário não enquadra. Então, precisa geralmente de um contexto para enquadrar. Então, geralmente, ali, fisioterapeuta, o próprio reumatologista, é algo multiprofissional que a gente precisa para a gente poder fazer esse enquadramento. Uma dúvida minha, porque quando normalmente a gente fala de PCD, a gente acaba pensando muito nas questões físicas, né? E quando a gente está falando de uma questão mental, alguma pessoa que de repente tenha, me fugiu o nome agora, quando a pessoa tem deficiência mental. Não uma deficiência mental, mas quando ela tem algum distúrbio que ela pode desenvolver ao longo do tempo, até, por exemplo, epilepsia. Entra ou não? Tá, de novo, tá, Fê? Assim, vou repetir essa frase. Qualquer coisa, qualquer doença pode entrar. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro também para todo mundo. Precisa ser permanente e comprometer gravemente a funcionalidade do paciente. Porém, algumas coisas a gente sabe que entram e não entram, né? É mais fácil. Então, por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, geralmente essas doenças elas não entram. Por quê? Porque são doenças controláveis, umas mais difíceis, outras mais fáceis, mas geralmente se controla com remédio, terapia, enfim, atividade física, enfim. Outras a gente sabe, o TDAH também é uma coisa que o pessoal confunde muito. TDAH geralmente não enquadra, tá? Ele geralmente enquadra quando tem uma associação com o transtorno do espectro autista, porque o transtorno do espectro autista, sim, é contemplado para fins de enquadramento. Então, algumas coisas sim, outras coisas não. Esquizofrenia, pode ser que enquadre, porém, são todos os quadros? Não. A questão da epilepsia que você citou, a grande maioria dos pacientes com epilepsia, se bem tratados, né, eles são controlados, eles levam uma vida completamente normal, não enquadra. Então, não tem como a gente colocar isso num pacote. Enquadra, não enquadra, enquadra, não enquadra. É difícil, por isso que a avaliação ela é sempre muito pessoal. Só que eu estou dando só alguns exemplos para ficar um pouco mais claro de que alguns são mais fáceis de enquadrar e outros são mais difíceis. Então, autismo, geralmente enquadra. Epilepsia, geralmente não enquadra. Ansiedade, depressão, etc., geralmente não enquadra. Então, esquizofrenia, boa parte enquadra. Isso, é muito pessoal. E aí, o que vai me dizer se enquadra ou não? Primeiro, o relatório do especialista, bem descrito, e a avaliação clínica do médico do trabalho. Então, doenças mentais podem entrar em algum momento. A gente tem muito essa questão do PCD ligado às questões físicas, né? Sim. A Dilson está perguntando, todos os quadros de TEA entram desde um nível mais leve a um nível mais severo? Você acabou de falar, né? Assim, o autismo, quando a gente fala no nível 1, né, de suporte, a gente fica na dúvida, tá? É a Dilson, né? Isso. A gente fica na dúvida, tá, Dilson? Porém, não tem nenhum, se você for procurar aí na literatura, não tem nenhum lugar que fale, nível de 1 não, nível de suporte não enquadra. Porque nem sempre o nível 1, de fato, ele não tem nenhuma perda de funcionabilidade. Então, de novo, o que vai me dizer o relatório do especialista? Nesse caso, neuropsicólogo, psiquiatra ou neurologista, tá? A partir desse relatório bem descrito, que a gente vai dizer se enquadra ou não. Na minha experiência, tá? Avaliando, por mês, pelo menos uma centena de laudos aqui. Geralmente enquadra, tá? Geralmente enquadra. Por quê? O paciente com TEA nível 1 de suporte,
Se ele já tem um laudo, é porque ele já tem algum problema, né? E se ele já tem algum problema, quer dizer que ele já tem algum déficit funcional mais importante. Então, acho que eu posso dizer aí que a maioria enquadra assim. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos chegando já em 1 hora do webinar, que seria o proposto. Alguém tem mais alguma pergunta? Estamos aqui. Caso não, vamos começar a fechar o webinar. Saber também, se vocês puderem, mandem aí das empresas que vocês são. Alguns a gente conhece, alguns rostinhos a gente conhece, mas se puderem enviar aqui, seria bacana. Acho que o doutor conhece a maioria de vocês, saber o que vocês estão achando, sobre quem participou do outro webinar, quem participou desse, se faz sentido para vocês terem ali, ao longo do mês, 1 horinha do dia de vocês, para que a gente bata esses papos, para que a gente ponha isso dentro de uma cultura, ou se vocês têm alguma sugestão de algo diferente, ficamos super abertos, temos mais alguns minutinhos aí, caso queiram interagir com a gente. Quanto isso, Fê, eu acho que deixar da sua parte, né? Acho que deixa seu e-mail, talvez nem todos tenham. Meninas, ponham no chat o e-mail do doutor, caso alguém tenha algum laudo, tenha uma dúvida mais específica, para que possam enviar para ele, e ficamos à disposição. Qual que é o seu e-mail, Fê? Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que participou, tá? Como o Fê disse, um prazer estar aqui, ficar 1 horinha com vocês e aproximar um pouquinho, né? A gente se conversa muito pelo telefone, e-mail, então ver vocês aqui é um prazer. Eu acho que é isso, certo, meninas? Terminamos. Mês que vem temos mais uma, pessoal. Mês que vem é o mês do Abril Verde, né? Então a gente vai tratar de assuntos relacionados à medicina e segurança do trabalho. Acredito que nós faremos um aulão aqui com todo mundo. A ideia é trazer alguns dos outros especialistas que a BNPC tem, para que vocês conheçam o nosso corpo técnico. Então já foi o Engenheiro Ricardo, o doutor Felipe, começar a trazer outras personalidades aqui da BNPC, que vocês possam se aproximar de todos eles, e a gente vai tirando dúvida. Agradecer novamente, nos vemos mês que vem. Pessoal, obrigado e tchau, tchau.